Salve sobreviventes, aqui quem fala é o Tupã, mais um sobrevivente. E no vídeo de hoje, temos o capítulo 1132 de One Piece. E sem mais enrolo, vamos de capa com a história do Yamato. Uma história que, aparentemente, menos agrada ao povo. Acho eu, que a história está sendo ruim porque não existe peregrinação nenhuma. O Yamato está indo de lugar nenhum para lugar nenhum. Aí junta com o desejo dele entrar no bando, coisa que a cada capa se torna cada vez mais difícil e digo mais, para alguém que sonhava em deixar esse país, ficar visitando ponto turístico é sacanagem. Mas enfim, deixando a procissão da penha de lado, eu jurava que o nome do navio era Elric. Mas bem, o navio dos gigantes finalmente chega e de cara, já tem uma pontuada sobre a geografia do lugar. O bar onde o Shanks esteve antes de enfrentar o Kid, fica fora de Elbaf. É só um pedaço de terra que fica em volta do reino. Então temos o pirralho gigante de nome Kron, pirralho que sonha em ser pirata. É possível que ele vá pedir para se juntar ao Luffy. Também imagino que ele já tenha pedido para entrar nos novos piratas e foi recusado. De qualquer forma, ele grita para os gigantes, como uma criança certamente faria. Impaciente como só uma seria, ele grita para saber se o comboinho vai descer na ilha e tomar uma gelada. O Brog sinaliza que não e a dona do bar acha é bom. É o fim do mundo, essa geração que não quer trabalhar, né? Em seguida a dona pediu para o Kron ir no Reino do Sol, entregar uma cesta para uma tal de Ripley, que fez o filme O Alien, saca? Muito foda. Enfim, o pivete aceita porque está mal intencionado. O Shanks antes de partir, deu a letra para o Kron, dizendo que o moleque não pode perder a chance de conhecer o Luffy. Dito isso, o pivete sai no maior estilo chapeuzinho vermelho enquanto o cenário muda. Vemos Hyruddin chegando num navio menor ao lado do carpinteiro. A dupla saiu do submundo indo para o mar, para então fazer o caminho de volta para os níveis superiores. Isso quer dizer que não existe caminho do submundo para as camadas superiores da ilha. Bom, de volta para o navio gigante, o grupo está muito chocado pelo arco-íris. O que provavelmente, revivendo uma teoria que para mim já estava morta. Talvez esse arco-íris seja a forma correta de chegar em Skypiea. Mas enfim, no meio dos chapéus de palha e sua empolgação, a Lilith deixa claro que conhece Elbaf. Por um momento, pensei que tinha pegado uma dica oculta, mas lembrei que o Vegapunk já foi para Elbaf antes. Enfim, seguindo em frente, o Brog mostra um pedaço brilhante de alguma coisa meio retangular. Ele chama isso de pincel, mas tenho sérias dúvidas se isso pode ser chamado assim. Dito isso, ele conta que o arco-íris foi pintado usando essa pedrinha. O que, provavelmente, é uma tecnologia do século perdido. O que me fez pensar, será que é isso que deixa o governo com um pé atrás? Teoricamente, os velhos são tudo imortal, a não ser que o fruto lendário seja a fraqueza da imortalidade deles. Se não é, outra possibilidade é em Elbaf ter alguma tecnologia do século perdido, tecnologia essa que sim, seria capaz de foder a vida deles. Mas tudo bem, voltando, o gigante de Chiquinha alerta que o navio alcançou o pé do arco-íris, e os capitães mandam todo mundo se segurar para a subida. Então o navio, assim que encosta no arco-íris, simplesmente o sobe sem aviso nenhum. Os cara pintaram uma ponte arco-íris, mas não souberam fazer uma entrada decente. Pessoal é realmente bárbaros. Aí no meio dessa loucura, o Oda dá uma de maluco, igual ele fez com o Sanji chutando luz. Naquela situação, foi só necessidade de roteiro. Nesse caso, não faz sentido comparar esse arco-íris a um normal. Esse arco-íris foi pintado, então a discussão sobre como é possível subir nesse arco-íris, está me soando como um preenchimento. Não tinha o que colocar ou inventou a pedra de última hora, e para tampar buraco meteu o Frank falando que arco-íris é luz passando por gotas de água e estou sem tempo. Bom, enquanto o pessoal atravessa o arco-íris, Hyruddin alcança o navio. Como é o Oda desenhando, os navios devem ter o mesmo tamanho. Bem, através da Bonnie, descobrimos que o arco-íris emite um som de brilho. Também descobrimos que esse grupo é um bando de mentiroso safado, já que inventaram que o Luffy estava atrasado e não perdido, sabe-se lá aonde. Outra coisa interessante, o nome do animal que eles caçaram é Elk. Dito isso, voltamos para a ponte. Apesar da ponte ser identificada como a ligação entre o submundo e o Reino do Sol, para mim, é outra prova que os gigantes são bem desonestos. Se a ponte ligasse os dois reinos, Hyruddin teria usado ela para subir. Mas enfim, quando voltamos para a ponte, acontece algo que para mim, foi muito bom. Realmente estava achando que seria um drama essa separação do grupo, então o Luffy alcançar a Gerard e o Goldberg, para mim foi muito bom. E com isso já se resolveu metade dos problemas. A dupla reconhece o Luffy e a Gerard começa uma falação absurda. Ela é tipo uma admiradora dos humanos e quer fazer amizade. Ela segue muito preocupada que o Luffy não goste dela, então explica que as atitudes do Road não representam as opiniões do grupo. Na verdade, ela gostaria de desligá-lo da empresa, mas infelizmente, a burocracia é complicada. Dito isso, no meio do pedido de desculpas, o Goldberg questiona o Luffy. É impressão minha ou você veio lá de baixo?
Você caiu no submundo? Foi isso, eu tô maluco, e o que deveria ser uma pergunta completamente inofensiva, deixou o Luffy em choque. Ele ficou nervoso ao ponto de suar. Tá fazendo menos 1000 graus e o maluco suou. Isso porque o idiota fez um acordo com o Loki, entretanto, não sabemos que acordo foi feito, só que o Loki pediu pra não contar a ninguém. E o Luffy, obviamente, é burro. Bom, outra teoria revivida, o Luffy vai soltar o Loki. Porém, depois de ouvir a última ou penúltima pauta secreta, da OPEX, sinto que o pessoal tem razão, o Luffy sempre foi bom em sentir a bondade das pessoas, então, teoricamente, o Loki é gente fina. Ou, é muito bom em enganar. De qualquer forma, Luffy fica muito nervoso e a dupla muda de assunto. Então a cena muda para o Reino do Sol, o nível 2 de Elbaf. O grupo liderado pela Nami alcançou uma floresta tropical, onde o Road ainda está os perseguindo. E tipo assim, a existência de Road não faz sentido. Falando sério, ele não tem lógica alguma. Ele já foi descoberto, falando sobre força, ele não tem como vencer o bando, mas ele ainda quer capturar o grupo. Existem limites pra tudo, até pra personagem idiota. Mas enfim, Zoro e Sanji trabalham junto e derrubam uma árvore no gigante. O grupo ainda está vivendo esse drama onde eles não podem atacar o gigante, para evitar conflito ou algum mal-entendido. A questão é, eles foram sequestrados, mantidos em cárcere privado e ainda por cima, estão sendo perseguidos, uma legítima defesa fácil. Tem policial disparando nas costas e pegando legítima defesa. Tá entendendo meu ponto? Beleza que o grupo está no reino dos gigantes e os gigantes só precisam ser um pouco preconceituosos que já era. Porém, o drama é completamente obliterado com a chegada da Gerard e do Goldberg. Inclusive, já vi alguém comentar que poderia ser Goldberg, mas não me faz muito sentido. Bem, voltando, Goldberg larga o Sunny e a dupla ataca o Road que ainda está com a bunda pra cima. Detalhe da cena, a Gerard usa um machado. Entendeu? O Road agora tem duas bundas. Bom, a Gerard então explica as coisas e no meio da explicação, Luffy, o Zop e o Chopper queimam largada e correm pra ver a vila de Elbaf. Aí já começou a putaria com a Gerard jogando todo mundo nos peitos. Enfim, Luffy chega na vila, mas o cenário muda para um navio gigante, onde os piratas explicam que a vila fica por trás das nuvens. Dory e Brogy então fazem uma explicação sobre Elbaf, a dupla revela que o reino, na verdade, é formado por 3 reinos. Lembrando que os reinos de Elbaf não mudam os gigantes. O Saulo, por exemplo, não é de Elbaf, ele não é um gigante guerreiro, ele nasceu em uma ilha na região. Dito isso, do topo para a base são, o Reino do Céu, o Reino do Sol e o Submundo. Os piratas gigantes vivem no meio, no Reino do Sol. Imagino que o Reino do Céu seja onde a família real viva. Então, finalmente chegamos à vila de Elbaf. De cara, já podemos ver o castelo de onde o Road tirou inspiração para sua maquete. Então, enquanto o Usopp chora copiosamente, a narradora entra em cena ao dizer, o seu imenso tamanho, de fato, impressiona. Afinal, quem conseguiria descrever esse lugar com palavras? Assim, sem querer ofender, deve ter uma caralhada. Mas enfim, essa é a Nação da Guerra, localizada na ilha de Elbaf, popularmente chamada de Elbaf, o Reino dos Gigantes. Ou seja, Elbaf é o nome do país, e os 3 reinos são as cidades. E bem, a narradora conclui dizendo que tudo é de tirar o fôlego. Entretanto, se eu puder dar um conselho, não fiquem por tempo demais nessa terra. Assinado, Louis Arnott, aventureiro. E se por uma coincidência você não saiba, esse Louis aparece pela primeira vez em Little Garden. Ele foi o primeiro aventureiro que chegou a Little Garden, além de ser a pessoa que a nomeou e catalogou em seu livro. Agora, o que isso significa? O Oda foi gênio. Mas assim, depois de Egghead, que tipo de perigo o bando não pode resolver, né? Dito isso, a curiosidade está me matando e a fome também. Então, é aqui que termina o capítulo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, enfim. Se chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.